Se Jesus entrasse em nossas igrejas hoje, o que ele diria? Do que ele chamaria os nossos templos? De casa de oração ou de esconderijo de ladrões? Eu tenho um texto para nós refletir. E ele se encontra em Mateus, capítulo 21, versículo 12 em diante. E ele vai dizer assim: Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam, comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo: As escrituras declararam: Meu templo será chamado casa de oração, mas vocês o transformaram em um esconderijo de ladrões. Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo, e ele os curou. Quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar: Hosana, filho de Davi, ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as Escrituras? Elas dizem: ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Seguindo a reflexão que eu trouxe ontem aqui sobre o domínio que os mestres da lei, as igrejas têm tido em cima o controle, em cima das pessoas, dos cristãos e tal. Eu estava refletindo nesse versículo, na verdade mais propriamente no versículo 13, mas eu li um pouco antes ali, para ler o contexto ali, e tal. E me fez refletir algumas coisas aqui, sabe? A primeira delas me fez refletir, vou trazer uma reflexão aqui para vocês pensarem. Eu, há uns 4 anos atrás, mais ou menos, de uns 4 anos para cá, eu resolvi mudar de profissão. A minha profissão é pesada, assim, e tal, e já faz a minha vida toda, na verdade, que eu estou nessa profissão aí, e resolvi mudar. E eu tenho estudado marketing digital, trabalhar com vendas. O que tem a ver com isso aí? Aí vocês que vão me dizer. O marketing digital, ele é criado por estratégias de venda. E essas estratégias de venda tem muitas coisas que eu fico com o pé atrás, sabe? Até, vamos dizer assim. Por quê? O que eles ensinam? Eles ensinam que um produto que tu vai vender, às vezes a pessoa ela não sabe o que quer comprar aquilo lá. Então tu apresenta o produto para ela como se ela precisasse daquele produto. Então tu faz uma copy, que é uma descrição do produto, e estrategicamente e psicologicamente a pessoa vai entender que ela realmente precisa daquele negócio lá. E às vezes ela nem precisa, mas ela entende que precisa. É entrado na mente dela. Ela entende que ela precisa daquele produto lá. E através disso aí, ela acaba, no impulso, comprando aquilo lá. E esse produto, ele acaba vindo de uma estratégia toda elaborada, todo um ambiente, uma foto, uma imagem, uma descrição, uma musiquinha de fundo, e a pessoa oferece aquele produto, que aquele produto é milagroso. E realmente muitas vezes o produto é bom, mas o produto é bom. Então ele oferece um negócio para resolver o problema daquilo. Então tu percebe a estratégia de venda que é usado. Ele pega aquele produto e mostra para a pessoa que ela precisa, ela vai resolver o problema dela, Então aquele produto é vendido por, em apenas 12 vezes, de não sei quanto, em apenas 12 vezes por um preço irrisório não vai nem mexer na sua carteira, entende? Então muitas vezes, talvez, dentro desses tempos aí, pensa você, essas estratégias de venda, qualquer coisa, qualquer semelhança não é mera coincidência, entendeu? Existe um produto que resolve o teu problema e por um preço irrisório. Isso é marketing digital. Isso é marketing de vendas. Muitas vezes eu associei isso aqui, isso é uma coisa que eu associei, um entendimento que eu tive quando Jesus entrou no templo ali. Eles ofereciam sacrifícios, eles ofereciam animais para sacrifícios, para resolver os problemas das pessoas, entende? Estavam vendendo coisas para trazer bênçãos para eles, para sacrificar animais para trazer bênçãos. E Jesus já chegou ali e meteu o pé em tudo. E seguindo o texto ali, para te ver que existe um contraste muito grande dentro disso aí. Quando os mestres da lei ali, que já tinham feito um comércio do templo, viram os milagres acontecer e as crianças até falarem ali, Hosana, filho de Davi, eles ficaram indignados. E foram confrontar com Jesus. Tu viu o que as crianças estão falando? E Jesus ele diz para eles: vocês não leram as Escrituras? Que tem que ensinar as crianças a adorarem? Entendeu? Então, eu vou contar uma historinha aqui bem rápida da minha conversão. Quando eu me converti, que eu fui na primeira igreja que eu fui, era uma igreja bem pequenininha. Era uma garagem, cabia poucas pessoas ali e tal, mas ela era de uma rede maior. E eu me converti e eu comecei a ir
Quando eu cheguei, eu fumava, eu fumei por 15 anos, eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia. E quando eu fui ali, os irmãos ali que tomavam conta ali, eu não me lembro, acho que ele não era pastor ainda na época, mas era ele que era responsável pela aquela área ali, vieram falar comigo. E a primeira coisa que eu falei para eles, olha, achei legal, vou vir aqui e tal, mas eu vou ser bem honesto com vocês. Eu fumo, eu já há 15 anos, eu fumo 2 carteiras de cigarro por dia, tal. E aí o que eles falaram pra mim? Não te preocupa com isso aí. Só vem e deixa o resto que Deus vai fazer na tua vida. Pra resumir a história, eles perceberam que eu gostava de tocar violão, eu comecei a olhar o pessoal lá a tocar, e eles perceberam que meus olhares foram lá. Eles foram ali, mas devagarinho, foram me pescando e tal, e eles me descobriram que eu tocava e tal, e me convidaram pra tocar lá na igreja, pra tocar com eles, mesmo fumando, entende? Mesmo fumando. Então eles apostaram numa coisa, eles deram um crédito para deixar Deus trabalhar na minha vida, entendeu? Eles confiaram em Deus fazer um milagre na minha vida. Eles confiaram. Anos depois, eu não soube depois. Eu soube anos depois, eu soube. E essas pessoas, elas foram disciplinadas pelos maiores, pelos mestres da lei. Um dia que já se viu um milagre acontecendo dentro da igreja de vocês, só faltou falar isso. Um dia que já se viu um milagre acontecendo dentro da igreja de vocês. Dentro da igreja que eu confiei para vocês. Entende? Não estranhe um mestre da lei, do templo, quando acontecer algum milagre na sua vida, vim te refutar, ou vim falar. Será mesmo? Não sei. Esse aí? Não sei não. Agora, o marketing, as vendas, usando um problema para resolver em troca de um preço irrisório, ele pode vir. Não estranhe. Se tiver mais valor um preço irrisório, uma venda de um milagre, a um milagre legítimo e verdadeiro, como aconteceu ali com Jesus, curando os coxos e os cegos, ou a mim, que tinha um vício que há anos tentava largar e não conseguia. Uma campanha que eu fiz, Jesus já me libertou desse vício. Uma campanha eu fiz. E eu tentei por anos parar de fumar, por anos, e não conseguia. Então não estranhe se a campanha pela cura, o marketing pela cura, pela tua salvação, ou pela qualquer que for dentro dos templos por aí, seja mais importante do que uma cura legítima de Jesus, tá bom? Quero trazer isso aqui para refletir, meu vídeo já está longo. Sempre tenho bastante coisa para falar, mas o meu tempo é curto aqui. Reflita. Eu quero deixar bem claro aqui. Eu jamais vou instigar ninguém a não ir em uma igreja ou não frequentar uma igreja, uma coisa do tipo. Não é o meu papel aqui. O meu papel é, entendam, leiam os evangelhos, leiam o que Cristo quer passar. Cristo não vende nada. É importante a ajuda para a igreja? É importante para ela se manter, mas que seja o necessário, que seja o que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a enriquecer ninguém. A Bíblia não ensina a tu dar dinheiro para enriquecer pessoas que andam de carrão por aí, para cima e para baixo. Para país, para cá, país, para lá. Vamos refletir, vamos entender a Bíblia, vamos entender o que Jesus quer. Isso aí são coisas que para Deus não importa. O que importa é a nossa salvação, a nossa adoração e o nosso temor a Deus, tá bom? Vamos refletir nisso aí, né? Com calma, sem preconceito, sem acusar ninguém, mas com entendimento, com sabedoria que vem de Deus. Que Deus abençoe a todos e uma ótima semana.